Alô, gente, tudo bem? Pessoal, a partir de agora a gente vai continuar o nosso contato, só que agora videoaula, e a gente vai falar hoje sobre histórico de célula e sobre membrana plasmática. Então, veja bem, citologia. Citologia, estudo da célula. Se você analisa a etimologia da palavra, ela vem de kitos, que quer dizer célula, e logos, estudo. Ponto. E o que é essa célula? É a unidade morfológica, fisiológica, psíquica e bioquímica de todos os seres vivos. Resumindo, todos os seres vivos têm uma unidade formadora chamada de célula. Olha, no histórico, você vai observar que a família Janssen, curiosamente trabalhando com tubo e um sistema de lente, eles criaram o primeiro microscópio. Esse microscópio ele foi adaptado ao longo dos anos e utilizado por Robert Hooke, que curiosamente investigava a cortiça, um tecido de origem vegetal. Ao ampliar a imagem da cortiça, ele observa pequenos espaços. Esses pequenos espaços ele chama de cela. Cela de cadeia. E o diminutivo de cela é célula. Então, ele denominou aquele pequeno espaço que você observa aqui na cortiça, ele chamou de cela. Essa cela, que mais tarde ganha o nome de célula, não era a célula viva, era a célula morta. Aqui, ele observa simplesmente os espaços da parede celular que está delimitando ali a célula vegetal. Depois de Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek. Esse pesquisador ele é considerado o pai da microbiologia. Por quê? Porque durante suas investigações, ele foi o primeiro pesquisador a observar célula viva. Ele observa protozoários. E ele ganha com isso o título de pai da microbiologia. Só que aproximadamente 170 anos depois é que vai se entender que essa célula descoberta por Robert Hooke é a unidade básica dos seres vivos. Então, Matthias Schleider e Theodor Schwann é que criam a teoria celular, descrevendo que todos os seres vivos são formados por célula. E aí você tem basicamente seres formados por uma célula, logo seres unicelulares, seres formados por várias células. Aí você tem os seres pluricelulares. E na imagem aqui você tem alguns exemplos de bactérias, algas, protozoários unicelulares e glóbulos vermelhos do sangue, os óvulos e os neurônios, caracterizando células que compõem tecidos de seres pluricelulares. Tá? Aqui nesse slide você tem uma análise entre células já organizadas, com núcleo, organelas, parede, vacúolo, cloroplasto. Então, aqui, basicamente, eu quero te mostrar que a célula é dividida em membrana, citoplasma e núcleo. Não esquecendo que a parte bioquímica já foi vista. Então, tu sabes que nesta célula tem água, tem proteína, tem lipídio, tem carboidrato, tem sais minerais, tem vitaminas. E esse complexo todo aí vai formar as estruturas que compõem a unidade básica, que é a célula. Então, agora a gente vai dividir essas estruturas em membrana, citoplasma e núcleo, diferenciando o seguinte: a célula que tem uma membrana chamada carioteca, que separa núcleo de citoplasma, ela é chamada de eucariota. Verdadeiro, carionúcleo. Núcleo verdadeiro, por quê? Porque ele é separado do citoplasma. E aquela que não tem a carioteca, a membrana que separa material genético do citoplasma, ela é chamada de procariota. Proto, primitivo, núcleo primitivo, ou seja, procarioto. O material genético está misturado com o citoplasma. Gente, presta atenção. Aqui eu tenho 12 questões que eu quero que vocês trabalhem. Nesse primeiro momento eu coloquei a pergunta e coloquei do lado as páginas, algumas páginas de direcionamento para vocês, tá? Dá uma olhadinha aí, bate um print, copia, que a gente vai seguir. Ó. Agora, dessas três partes citadas, nós temos membrana, citoplasma e núcleo. Eu vou falar na aula de hoje ainda da membrana, presta atenção.
O que você tem aí são estruturas em movimento entrando e saindo da membrana, tá? Então, essa membrana é uma estrutura que serve para envolver e proteger a célula. Então, veja bem nesse momento agora. Membrana plasmática, função: proteger a célula e realizar permeabilidade seletiva. O que é isso? Permitir ou não a passagem de substâncias através da membrana, seja para entrar ou para sair da célula. Composição química: essa membrana é feita de quê? Lipídios e proteínas. Então, essa membrana ela é lipoproteica. Ela tem dupla camada de fosfolipídio associadas a moléculas proteicas que se movimentam. Tá aí a propriedade. Essa membrana é uma estrutura que está viva. Se ela é um componente essencial da célula, ela está viva. Ela é elástica e ela tem a capacidade de regeneração. Então, olha aqui, nesse momento. Tu tens a proteína, tu tens a dupla camada de lipídio e sobre a membrana ainda tem pequenas estruturas chamadas glicocálix, estrutura de reconhecimento, que você pode chamá-las também de receptores de membrana. Aí, turma, presta atenção. Especializações. Essas membranas, elas podem dobrar de acordo com o tecido, de acordo com a função. Então, aqui tem algumas especializações. A primeira é chamada de microvilosidade. Onde você encontra ela? No intestino. E qual a função dessas, dobras, que vão ser chamadas de microvilosidades? Elas aumentam a superfície de contato com os nutrientes, melhorando a absorção para o nosso corpo. Já a outra aqui, ela é chamada de invaginação de base. Entende? A microvilosidade fica na superfície e a invaginação de base, ela fica aqui embaixo. Onde eu encontro invaginação de base? Nas células dos túbulos renais, lá no rim. E qual é a função dela? Absorver água, tá? Absorver água. Aqui, outras especializações, tá? Uma é chamada de desmossomo, que aumentam a aderência prendendo uma célula na outra. E essas dobras aqui são chamadas interdigitações, porque elas lembram isso, dedo entre dedo. Por isso o nome interdigitação. E ela também adere. Ela favorece a aderência das células umas nas outras. Tá ok? Bom, um resumido do que foi dito. Membrana plasmática, presta atenção, estrutura. O modelo de membrana é o modelo chamado mosaico fluido, constituído basicamente de lipídio, dupla camada e proteínas que se movimentam. Função: permeabilidade seletiva, ou seja, de reconhecimento, e especialização são aquelas dobras de membrana que servem para aderir uma célula na outra ou favorecer a passagem de substâncias. Pessoal, essa foi a nossa primeira dica, tá? Aguarda a próxima.